Na aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre Pig e Flam. São mais duas ferramentas do ecossistema Hadoop. Então, na verdade, o objetivo, não só dessas ferramentas, mas de todas as ferramentas, é tornar um pouco mais intuitivo o uso do ecossistema Hadoop, né? Do Hadoop como uma estrutura, né, de Big Data para arquivos distribuídos nos mais diversos formatos possível. Tá? O Pig, o que ele é? Ele é mais uma solução, né, para a gente diminuir a complexidade do ecossistema Hadoop. Então ele permite usar MapReduce. Assim, é importante a gente entender também, né, que a base de tudo é o MapReduce. Né? É possível a gente usar MapReduce com Pig sem precisar de conhecer ou de programar em Java. Ele vai fazer uma abstração do MapReduce e possui uma linguagem para manipulação, uma linguagem interativa para você manipular os dados de alto nível, que é o Piglatin, ou Piglatin, para processamento de dados. Então, a ideia é, a partir do sistema distribuído HDFS, a gente carregar os dados lá do Scoop. Então, nós fizemos na aula passada uma carga no HDFS a partir do Postgre relacional no esquema dimensional. Nós levamos a base do Postgre para o HDFS. Agora, na aula passada também, nós lemos esses dados com o Hive, carregamos uma carga no Data Warehouse distribuído do Hive. Agora a ideia é a gente ler esses dados distribuídos que foram carregados com o Scoop lá no HDFS e trazer para o Pig, que é uma outra ferramenta para a gente trabalhar com esses dados. Então, ele vai fazer transformações lazy. A ideia dele é que as transações sempre façam as transformações dos dados e as operações são feitas em memória. Apesar de ser tudo via MapReduce, as operações são feitas em memória. Depois que você executa todas as operações, você pode persistir os dados resultantes das transações em disco diretamente no HDFS. Mas, a princípio, essas transações elas são feitas todas em memória. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a linguagem, né? Como ferramenta para operacionalizar o Pig, nós temos via Shell o Grunt, ou Web o Rui, que é aquela mesma que nós utilizamos para o Hive. Aí nós temos o Pig Engine e o MapReduce, acessando diretamente os dados no HDFS com a mesma estratégia que nós já estamos vendo nas aulas anteriores aí de mapeamento e redução do Hadoop. Então, os modelos de dados para o Pig, a gente trabalha com, né, a ideia, né, são as tuplas, né, que equivale a um registro, como se fosse uma tupla de um banco de dados mesmo, né, uma linha que equivale a um registro, né, composto pelas colunas separando os dados. Então, é como se fosse uma linha de uma tabela de um banco de dados. E a ideia de bag, que é um conjunto dessas tuplas, né, desses registros, que é equivalente a uma tabela. Então, a estrutura do Pig, os dados são estruturados dessa forma. O Shell, né, a gente pode utilizar o Grunt, né, para fazer o acesso aos dados localmente ou via MapReduce. Então, nós temos o parâmetro X, que faz o acesso interativo, e o parâmetro F, que faz o acesso em bloco, né, para executar um script, por exemplo, e pode ser local ou pode ser via MapReduce, disponibilidade desses dados. A forma de execução, nós podemos executar os dados interativamente, né, utilizando o Grunt, igual a gente faz com o banco de dados relacionais. A gente vai mandando consulta, ele vai retornando as consultas. A gente pode fazer por batch, né, que a gente executa o script com extensão Pig, isso para executar um monte de instruções ao mesmo tempo. Ou a gente pode colocar dentro de outras aplicações, como se fosse uma aplicação consumindo o banco de dados. Então a gente utiliza também
o PIG dentro de outras aplicações, ele fica embarcado, né, dentro de outras aplicações. Aqui algumas características quanto a tipo de dados, quando a gente está trabalhando com PIG. Então nós temos inteiro, long, big integer, big decimal, float, double, boolean, datetime, esse char array, que é um vetor de caracteres, é o string, né? Byte array, tupla, bag e map. Né? São os tipos de dados, porque o que a nossa ideia com o PIG aqui é de fazer um acesso de uma forma diferente a uma base de dados que já está distribuída lá no HDFS. Né? Então, a gente vai trabalhar com um banco de dados diferente, um banco de dados que trabalha com as informações num outro formato. Então, para isso, nós precisamos, né, de carregar os dados do HDFS. A ideia é que os dados eles estejam disponíveis já no sistema de arquivos distribuídos. O que eu quero fazer? Eu quero carregar para uma plataforma, para uma outra ferramenta, esses dados que estão lá, que foram, né, já carregados dentro do HDFS, para eu poder trabalhar em memória com esses dados. Então, aqui é o modelo, né, de como fazer a carga. Então, eu crio instâncias, né, em memória. Por exemplo, né, criei uma instância aqui chamada dimensão cliente. Isso tudo dentro do Grunt, tá? Fiz uma instância, aí eu chamo o comando load e carrego os dados que estão no HDFS. Olha, o endereço do HDFS. Tá? Aí eu especifico o que separa um registro de outro dentro de uma tupla, né, que usando pig storage, separado com vírgula. E onde eu carrego esses dados? Eu carrego esses dados, aí aqui eu tenho um metadados, né? Aqui eu tenho um esquema, que eu crio uma espécie, como se eu estivesse criando uma tabela, aqui eu estou criando uma bag, tá? Então eu vou ler os arquivos que estão no HDFS dentro desse diretório, né? E carregar dentro de uma estrutura que tem essa característica, né? Que tem esses campos. Esse aqui é o meu bag, vai ficar tudo aqui dentro, né? Então, olha, eu vou ter a chave do cliente, são os dados da forma como estão lá, tá? O ID do cliente, o cliente que é o nome dele, né? O estado, sexo, o status, a data, início, validade. Isso aqui naquele formato dimensional que nós carregamos com scoop para dentro do HDFS. Então, eu vou ler esses dados lá no HDFS e carregar para o PIG, e eu consigo acessá-lo por meio desta instância que eu criei na hora que eu carrego esses dados. Isso aqui está tudo em memória, tá? Eu não estou criando tabela física no disco, não. Eu estou criando em memória uma instância, carregando os dados que estão em disco para essa instância, trabalho esses dados, terminou, acabou, a memória volátil, não existe mais nada, pronto. Tá? Aqui eu fiz outro exemplo, carregando fato vendas, depois a gente vai ver, né, como que isso aqui funciona na prática. Né? Então, tudo que eu quiser trabalhar interativamente aqui no PIG, eu carrego em memória, esses dados ficam em memória, utilizando MapReduce, por meio de uma base já lá no HDFS, e eu consigo trabalhar interativamente esses dados. Então, aí aqui para mim é como se fosse uma tabela, só que esses dados eles estão carregados aqui nessa dimensão cliente numa espécie de um JSON, tá? Então, é como se eu manipulasse essa dimensão cliente como se fosse um bag, e eu faço as consultas, ele me retorna as tuplas. Só que a linguagem não é a linguagem SQL. Aí tem a linguagem específica do PIG, né? Só que o que a gente tem que ter em mente é que a base está distribuída e a gente faz essa consulta interativamente em memória. O que é bacana é imaginar que esses dados que nós estamos usando para dar essa carga nessa instância que a gente cria em memória aqui, esses dados estão todos distribuídos, né? Então está no HDFS, eles estão em diversos nós do seu cluster. Essa é a ideia central. Essa é mais uma ferramenta para eu poder retornar esses dados que estão lá, que foram carregados no HDFS, sem precisar dar carga em nenhuma outra ferramenta. Eu simplesmente faço instância e carrego em memória esses dados. Tá?
Ah, tá, mas eu posso usar o Hive para fazer isso. Ótimo, é uma outra ferramenta, né? Só que eu preciso dar carga no Hive do HDFS. Aqui eu não estou dando carga em lugar nenhum físico, eu só estou trazendo para a memória para trabalhar interativamente esses dados, né? Essas informações. Então, eu estou olhando no HDFS, onde está a minha fonte lá de dados, carrego para a memória, faço o que eu quiser com esses dados. Terminou, esses dados não são persistidos em nenhum outro lugar, a não ser que você queira. Se você trabalhou esses dados, montou tudo da forma como você quer, fez as visualizações, né, a exibição dos dados, trabalhou os dados da forma como você quer, e você quer persistir aquele resultado, você consegue persistir também no HDFS. Então, olha, aqui algumas características com relação à linguagem. Né? Ao invés, como eu dei a carga, né, li os dados e carreguei dentro dessa instância, então agora eu faço as consultas, faço a manipulação em cima dessa instância, para não mexer nos dados que estão lá no HDFS. Então, se eu quero listar o conteúdo dessa bag aqui, eu dou um dump dimensão cliente, que é o nome da instância. Tá? Se eu quiser limitar 10 registros, por exemplo, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma outra instância, ela recebe, aí eu mando limit, aquela instância que eu já tenho existente, e especifico qual é o tamanho dela, e jogo tudo para dentro dessa instância. Aí eu dou a consulta nessa instância nova que eu criei aqui. Aí aqui eu vou ter dimensão cliente, e aqui eu tenho dimensão cliente limitada em 10 registros. E assim eu posso ir fazendo uma dependente da outra. Vamos à prática utilizando o pig. Para logar no Grant, a gente precisa de usar o comando pig -x map reduce. É a forma, né, como a gente vai se conectar no pig, né, via aplicativo Grant. Então a gente está fazendo uma conexão por map reduce, né? Porque todas as instruções que nós vamos, todos os dados que nós vamos manipular aqui não serão dados locais, e sim dados que estão em sistemas de arquivos distribuídos. Bom, agora nós temos que fazer a carga para o pig dos dados que estão no HDFS. Então, lá no HDFS, nós temos os dados. Eu vou copiar o script só para facilitar e explicar aqui. Então, nós vamos carregar os dados da dimensão cliente, que é uma base de dados, uma tabela, né, que nós carregamos do Postgres. E essa tabela nós carregamos para o HDFS, e esses dados eles estão, né, no esquema dimensional, então são dados puramente analíticos. Então aqui a gente passa o diretório do HDFS, onde os arquivos com os dados estão disponíveis. A gente vai armazenar em pig, né, vai carregar tudo para a memória com o pig, e especificar que esses dados são separados por vírgula. E aqui a gente passa o esquema que a gente vai carregar esses arquivos, né? Então, a gente vai carregar os dados desse arquivo, né, na verdade. Então, esse arquivo, essa dimensão cliente, ele vai vir os campos, né? Eu vou separar cada registro por campos, né, montando assim uma espécie de uma tabela. Então, eu vou ter a chave cliente, que é o tipo inteiro, o ID cliente, que é o tipo inteiro, um char array, né, com o nome do cliente, aqui é um array de caracteres, o estado, o sexo e o status dele, a data de início de validade e a data de fim de validade. Então é exatamente a mesma forma como o esquema está montado lá na dimensão cliente, lá nos arquivos que contêm os dados, dentro desse diretório de dimensão cliente do HDFS, e é como estavam na tabela dimensão cliente lá do Postgres antes de fazermos essa carga com o scoop para o HDFS. Então, quando eu carrego aqui, o que eu faço? Agora, eu já tenho no pig em memória, né? Não está mais eu não tenho isso em base física, agora só tenho em memória no pig os dados disponíveis desta forma.
Por exemplo, se eu quiser verificar, né, fazer uma espécie de um select para listar as informações, basta eu fazer um dump no esquema que eu montei. Então, quando eu faço essa consulta, ele vai fazer via MapReduce. Então, as classes Java são chamadas para montar toda a estrutura de MapReduce do Hadoop, para daí então ele poder retornar para a gente, né, via aquele esquema montado, todos os dados que estão carregados no PIG via essa carga que foi feita do HDFS. Então, aqui é um processamento, né, normal de MapReduce, e ele traz aqui para a gente, né, um acompanhamento de como está sendo executado isso dentro da minha estrutura do Hadoop. Daí agora o processo foi realizado, né, todo o procedimento realizado. Então o que nós temos aqui é a consulta dos dados que estão disponibilizados no HDFS, só que agora ele está no PIG, né, agora está em memória, agora são dados em memória que foram carregados para o PIG. Se eu quiser limitar em 10 registros, por exemplo, fazer um top 10 ou um limit 10 desses dados, basta eu fazer uma nova instância, né, dessa informação que eu estou listando, e nessa instância carregar a consulta já tabulando da forma como eu preciso, que nesse caso são 10 registros. Então eu vou criar uma nova instância, que eu vou chamar de dim10, né, dimensão 10, e essa dimensão 10 recebe o quê? Limite da dimensão cliente em 10. A partir desse momento, agora eu vou criar, né, estou criando outra instância para carregar esses dados, e a partir dessa instância eu posso fazer uma nova consulta. Então agora ele vai repetir todo o processo, né, de MapReduce, porque eu estou executando a consulta em uma outra instância que eu acabei de criar, fazendo, né, um limite 10 para exibir os 10 primeiros registros. Bom, aqui estão, né, os registros, agora já com aquela limitação de 10 registros, foi exibido então os primeiros 10 registros. Se quisermos ver o esquema, exibir o esquema, describe, e o nome do esquema, dimensão cliente. Esse é o esquema que eu tenho aqui, né? Então, está aí, dimensão cliente. Exatamente como nós criamos, né? Chave cliente, ID cliente, né? Nome, estado e tudo mais. Se quiser fazer um filtro, por exemplo, eu quero ver somente os clientes onde o status é igual a Platinum, né? Então eu crio uma outra instância, assim como nós fizemos no dimensão 10, né? Então dimensão cliente Platinum, né? O nome, essa aqui é simplesmente o nome, né, dessa nova instância, e aqui eu faço o filtro da forma como eu quero, né? Então filter dimensão cliente by, e aqui a gente coloca como a gente quer filtrar, né? Então o status igual a Platinum, né? Então Platinum. Então, essas são, né, na verdade, essa é o nosso critério, a nossa cláusula para a consulta. Feito isso, é só executar e pronto. Essa dimensão cliente Platinum já está criada. Agora basta dar um dump, dimensão cliente Platinum, para exibir os dados que estão nessa instância que nós acabamos de criar. Daí todo o processo, né, de MapReduce vai ser chamado, porque a consulta está sendo feita em um cluster, né, em dados distribuídos. Aí estão, né, todos os dados onde o status é igual a Platinum, né? Então, assim a gente faz, né, uma consulta, e assim a gente manipula os dados em memória utilizando o PIG.